Oi, eu sou a Ana do canal Cogumelos Cinematográficos e hoje a gente vai falar um pouco sobre quem foi o Padre Gabriele Amorth. Ele se tornou super conhecido por ter feito mais de 60 mil exorcismos e por ser uma figura bem controversa. Recentemente ele também serviu de inspiração para o filme O Exorcista do Papa, então já curte esse vídeo, se inscreve no canal e vamos bater esse papo. E vamos começar falando desses 60 mil exorcismos porque esse é um número muito grande. Segundo o Padre Amorth e algumas testemunhas, muitos desses exorcismos duravam cerca de meia hora, alguns foram feitos por Skype e algumas vezes ele fazia vários exorcismos em uma única pessoa, porque uma pessoa pode ser possuída por vários demônios ao mesmo tempo. Só que o próprio Padre Amorth dizia que desses mais de 60 mil exorcismos, menos de 100 envolviam um demônio de verdade, porque na verdade ele tinha um posicionamento muito interessante em relação a isso. Ele dizia que a grandíssima maioria das pessoas que procurou ele ou que foram exorcizadas por ele tinham na verdade uma questão psiquiátrica e não religiosa. Então ele fazia exorcismos nessas pessoas para conseguir um efeito placebo. As pessoas realmente acreditavam que o mal estava saindo de dentro delas e que elas iam ficar melhor. Então elas tinham ali um momento de bem-estar, de lucidez, e nesse momento o padre encaminhava elas para médicos psiquiatras, para elas conseguirem a ajuda que elas precisavam mesmo. E esse é um posicionamento muito interessante, porque na maior parte desses exorcismos super famosos, ou até então de pessoas que morreram durante rituais de exorcismo, a maior parte dessas pessoas tinha uma questão médica e não uma questão religiosa, não tinha nada a ver com o demônio. Posso dar como exemplo o caso da família Snedeker, que ficou bem famosa por ter recebido ajuda do casal Warren e por depois ter inspirado um filme, o Evocando Espíritos. O filho dessa família tinha comportamentos bizarros, todo mundo ficava apavorado, geral achava que ele estava possuído pelo diabo, mas ele foi diagnosticado com esquizofrenia e os pais, por algum motivo, não aceitavam isso de jeito nenhum. Eles não aceitavam que o filho tinha essa questão psiquiátrica. Então, quando ele estava em casa, sem nenhum tratamento, ele era uma pessoa bizarra, com comportamentos muito zoados, mas quando ele saía da casa, quando ele recebia o tratamento, ele era uma pessoa completamente normal. Eu acho muito legal a gente falar do filme, porque foi o filme que estourou a bolha e fez com que o Gabriele Amorth ficasse conhecido por muitas pessoas, não só dentro do nicho de fãs de exorcismos. E surpreendendo um total de 0 pessoas, a história contada ali no filme é super ficcional. Não foi inspirada em nenhum caso, em nenhum exorcismo dele. Na verdade, a inspiração para o filme foram crenças e falas do padre, além de referências a alguns fatos históricos, como a Inquisição. Então o filme começa com um daqueles exorcismos fake que o padre fazia para conseguir um efeito placebo, e daí vai para uma criança sendo possuída por um demônio e chamando especificamente pelo Padre Amorth. E assim, eu acho que o padre tinha uma síndrome do protagonista bem forte, porque ele dizia que o diabo tinha medo dele e ele realmente se via como um grande adversário do mal. Então faz muito sentido que em um filme sobre o Padre Gabriele Amorth, o demônio chame ele especificamente para uma batalha, sabe? E ele se via como o grande adversário do mal e ele acreditava que o mal estava em todo lugar. Ele dizia que o mundo era governado pelo mal porque as massas perderam a fé em Deus e o diabo estava até dentro do Vaticano. Para ele, leis que permitiam um divórcio, o casamento gay e o aborto era um sinal de que o mundo estava assim sendo governado pelo mal. Fãs de True Crime devem conhecer bem o nome Manuela Orlandi, uma garota que simplesmente sumiu no Vaticano. E assim, o Vaticano, ele é um país muito pequeno e governado pelo Papa. Então, muitas teorias surgiram que o Vaticano ou alguém do alto escalão da Igreja Católica sabia o que tinha acontecido com a Manuela Orlandi. E o Padre Amorth meio que confirmava isso. Ele dizia que ela tinha sido sequestrada para uma festa sexual envolvendo policiais do Vaticano e diplomatas estrangeiros, e depois ela foi assassinada para não revelar nada. E para ele isso era uma prova de que o diabo estava assim dentro da Igreja Católica e de que muitas pessoas do Vaticano fechavam os olhos para isso. E como eu disse, nesse caso tiveram várias teorias sobre o envolvimento do Vaticano, mas o Padre Amorth falar isso tem um peso muito maior por causa do cargo que ele ocupava. Para quem não sabe, a Igreja Católica tem uma longa relação com os exorcismos. Teve até uma época, muito tempo atrás, que isso era praticamente uma obrigação. Todos os bispos tinham que ordenar um exorcista. Hoje em dia, essa relação entre igreja e exorcismo é muito diferente, é muito complicado para fazer um exorcismo, tem vários processos que tem que acontecer. Mas o Gabriele Amorth, ele era sim um exorcista ordenado pelo Papa. Isso era um cargo real, uma função que ele tinha ali dentro do Vaticano. Ele era o chefe dos exorcistas da Diocese de Roma. Ainda nesse rolê do mal estando dentro do Vaticano, ele acreditava que tinham pessoas possuídas dentro da Igreja Católica que tinham
como objetivo manchar o nome da igreja e afastar pessoas de Deus e da fé. Essa fala acabou se tornando super problemática porque ele estava se referindo a padres que fizeram coisas bem ilegais, sabe? Então ficou parecendo uma passada de pano, do tipo, ah não, aquela pessoa não é ruim, é que ela estava possuída. Existem outras coisas mais leves no filme que foram inspiradas por ele também, tipo quando ele diz que o açúcar foi inventado pelo diabo, porque o Padre Amorth acreditava que tudo tinha sido inventado pelo diabo, inclusive yoga e Harry Potter. Mas é isso, essas são algumas informações sobre o Padre Gabriele Amorth. Não é exatamente uma biografia, até porque a biografia dele é muito fácil de encontrar no Google. Eu quis focar em algumas partes e algumas opiniões que eu acho mais interessantes e relevantes, baseado única e exclusivamente na minha opinião. E eu queria terminar esse vídeo com uma curiosidade. O Padre Gabriele Amorth era um grande fã do filme O Exorcista. Inclusive, ele chegou a dar uma entrevista para o diretor do filme na Vanity Fair. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Não se esquece de curtir, se inscrever no canal e até a próxima.